Olá, queridos amigos, que bom poder nos reunir mais uma vez para lermos, refletirmos sobre mensagens de cunho tão elevado que adicionam em nossas vidas conteúdos que hoje não temos como avaliar as benéficas consequências num breve futuro. Como sempre, agradecemos a Deus a misericórdia da vida, desta reencarnação, destas oportunidades que nos são concedidas para que novamente possamos fazer melhor que ontem, que outras vidas lá atrás. Mais amadurecidos, mais cansados de sofrer, começamos a compreender todo dia um pouco mais que para sermos verdadeiramente felizes, precisamos viver e sentir dentro das leis de Deus. Com a certeza do amparo do Cristo em nossas vidas, dos mentores e guias espirituais, nesses momentos das nossas reflexões, nas nossas casas, junto aos nossos familiares, amigos, corações que ainda possuímos dificuldades. Que abençoe a todos, Senhor, a todos nós. Hoje, no Livro da Esperança, faremos a leitura da mensagem 39, que tem como título Familiares. E Emmanuel nos inicia com Jesus anotado em Marcos, no capítulo 3, 35, enquanto ele nos diz: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que possamos ser os irmãos do Cristo. Emmanuel nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 14, com o título Honrai vosso Pai e vossa Mãe, o item 8, que tem como título Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual. Primeiramente, vamos fazer breves leituras de alguns trechos dos parágrafos para compreendermos melhor a mensagem desse Espírito querido Emmanuel. Nos diz assim: os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece o invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Então, a nossa herança é física, componentes genéticos físicos. Então, a gente vai lembrar que o espírito não vai produzir, um ser não produz outro espírito. Ele só vai dar a possibilidade do veículo para a sua manifestação do planeta Terra. O espírito, para se manifestar no planeta material, ele precisa de um corpo para que expresse o seu olhar, a sua fala, o seu raciocínio, os seus pensamentos, a sua gesticulação com a mão, que é a minha. Bem, no parágrafo 3º, Kardec nos ensina assim, que os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamento que unem os espíritos antes
durante e após sua encarnação. Esse é o verdadeiro laço de família. Essa união dada pela simpatia e comunhão de pensamento. Não é a consanguinidade, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Quando não temos a compreensão da doutrina espírita, ficamos a pensar e não compreender por que, com esse meu irmão de sangue, às vezes gêmeo, somos tão sem afinidade, nada nos liga, apenas as aparências, a nossa aparência física, o nosso sangue em comum do pai e da mãe, e aquele amigo que nós elegemos como irmão, que levamos às vezes a vida inteira ao lado dele, é a ele que confiamos os nossos segredos, as nossas alegrias, nossas dificuldades. Então vamos compreendendo assim melhor o que é um parentesco corporal, que é do corpo, que é uma questão de consanguinidade, e o parentesco espiritual, que ocorre pela afinidade, recíproca daqueles espíritos, pelas suas simpatias. Eles pensam em comum, temos pensamentos em comum. No quarto parágrafo ele continua dizendo: há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, laços espirituais, são duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, que ele quer dizer, as outras famílias, que são pelos laços corporais, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Quantas famílias desde a vida atual já se afastaram, já se repeliram a tal ponto que não conseguem conviver, no mínimo, pelo menos em algumas datas, não conseguem compartilhar mais o mesmo espaço. Então, quando Jesus, nessa passagem que Emmanuel nos traz aqui, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele fala: foi isso que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito, porquanto todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, possui a mesma comunhão de pensamento, o mesmo objetivo. Logo após o item 9 em diante, são as instruções dos espíritos. Importante lermos alguns parágrafos, depois vocês leiam todo esse capítulo, mas aqui nós vamos ler uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que nos fala assim, no segundo parágrafo do item 9. Quando o espírito deixa a terra, ele desencarna, ele leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, à sua bagagem moral, e vai se aperfeiçoando no espaço ou permanece estacionário.
depende do seu livre-arbítrio, da sua vontade. Até o momento em que sinta o desejo de ver a luz. Lei do progresso. Muitos desses espíritos partem da Terra, desencarnam, levando ódios violentos e desejos de vingança que não foram satisfeitos. Porém, dentre eles, há alguns mais avançados, é permitido entrever uma ponta da verdade e assim reconhecem os funestos efeitos de suas paixões. Então, tomando boas resoluções. Quantos espíritos diariamente desencarnam com ódio violento de uma situação, de alguém em particular, de uma família? Não estamos aqui julgando, porque esse não é o nosso papel. Jesus assim nos ensinou. Isso é com Deus. Mas que esses sentimentos existem, existem. Então eles partiram da Terra com toda essa animosidade, muitas vezes por nós. Mas alguns um pouquinho mais avançado, mesmo com todo esse ódio, essa mágoa, ressentimento, eles já compreendem que eles vão ter uma consequência muito ruim se mantiverem com essa paixão, com essa vingança, com esse ódio, porque eles não vão viver nunca. A vida deles vai estar sempre presa àquela pessoa. Já repararam quando a gente está com ressentimento, com uma mágoa? Nós podemos ir para o lugar mais paradisíaco do mundo. Quem que nós levamos para lá? A pessoa do nosso desafeto. Levamos ela de graça, ela não paga passagem, ela atrapalha o nosso passeio, mas porque somos nós que a mantemos junto à nossa mente. Reparem bem, a gente pode ter satisfeito a nossa vida com coisas maravilhosas, situações maravilhosas, amigos maravilhosos, mas aquela pessoa se mantém ali presente. Então, quando já se tem um pouquinho de entendimento, e muitas vezes em reuniões mediúnicas de socorro aos desencarnados, a reunião da desobsessão, quando encontramos esses espíritos que não conseguem progredir porque querem a vingança, eles querem que o outro sofra. Muitas vezes podemos perguntar: você faz o outro sofrer, resolve a sua dor? Não, não resolve. Nunca é o suficiente. E ele ali, quando se coloca na posição de justiceiro, de credor, justiceiro, ele vingativo, ele não busca justiça. Ele fala: eu quero justiça. A gente fala: eu quero justiça. Mas nós, quando compreendemos a justiça chama a si as duas partes e vai ouvir as duas partes, a justiça de Deus. Quando eu peço justiça, eu também estou pedindo justiça pelas injustiças que eu cometi? Então é muito complicado quando a gente sai por aí dizendo: eu quero justiça, que a justiça vai vir. Mas não vai vir só para o lado do qual eu acredito que fui prejudicado. A justiça vem também me cobrar a quem eu prejudiquei, não só nessa vida. E às vezes, na realidade, não se quer a justiça, se quer a vingança, que nunca se satisfaz porque é uma paixão.
passa a ser um móvel de existência daquela criatura. A explicação da vida dela é viver pensando e emitindo dardos fluídicos, fluidos, pesados para outra criatura, porque ela desconhece a lei. Que lei? De causa e efeito. Vai chegar no outro. Mas o que acontece depois de chegar no outro? Volta para a gente. Sempre a vida vai ser um eco. E aí ela não percebe o quanto que ela sofre presa naquele ressentimento. E às vezes você fala para a pessoa, você prefere ser feliz ou quer continuar como justiceiro aqui dessa criatura? Tem gente que prefere, tem espírito que prefere continuar no seu processo de vingança. Nós já temos o entendimento. Eu quero ser feliz. E para eu ser feliz é quando ele fala aqui. Um pouquinho mais de entendimento, ele começa a compreender que para ir a Deus só existe uma senha. Qual é a única senha que existe? A caridade. Só tem essa senha. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, nós desencarnamos, nós viemos para outra vida, né? Desencarnamos novamente. Chega um momento que a gente tem vontade de caminhar e aí a gente vai falar assim, mas eu não saio dessa situação, desse planeta, dessas histórias. O guia deve chamar a gente lá e falar assim, vem cá dar uma olhadinha aqui na sua ficha corrida. Olha só o problema que você tem aqui com fulano. Você, na hora das suas preces, das suas orações, até das suas atitudes, como bem uma pessoa que está fazendo coisas boas, o seu coração se mantém pesado pelo ressentimento, pela mágoa, pela falta de perdão ao outro. Não tem como você ir para um outro plano. Não tem. O seu peso não permite sair desse plano mais material. Olha só, olha a questão da densidade do perispírito. O perispírito está pesado. Então, para que esse perispírito seja cada vez mais etéreo e possa, né, pertencer a planos mais elevados, ele precisa deixar aqui essas pedras dos ressentimentos, como se fossem pedras nesse coração que não permite que o espírito se eleve. Então a palavra é caridade. Então ele continua nos dizendo aqui, olha, no parágrafo seguinte, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Mas diante dessa visão, a sua animosidade desperta. Revolta-se com a ideia de perdoá-lo. É difícil? Muito difícil. Nós sabemos o quanto é difícil. Por isso, a orientação espiritual deixa claro o quanto que eles vão ter que se esforçar. E ainda mais com a de renunciarem a si mesmo. E principalmente com a de amarem aqueles que foram talvez os causadores da destruição de uma fortuna, da honra da sua família. Desencarnaram sem perdoar estas criaturas. É quando ele começa a lembrar que ele vai precisar ter caridade de perdoar, mas quando começa a observar de perto e olha aquela pessoa, volta. Por que volta? Porque a nossa memória, ela é atemporal. Por isso que quando nós nos recordamos de episódios desagradáveis, nos sentimos mal. Enquanto a importância de recordarmos cada vez mais do que é bom, do que é sadio, do que é saudável, porque nos elevam as emoções, o coração dilata. Então essa memória tanto pode nos constranger
como nos abrir, né, nos possibilitar o crescimento. E aí ele fala aqui: entretanto, né, o coração desses infortunados fica abalado, eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Sentimentos contrários. Eles querem progredir, mas eles vão ter que conviver, perdoar e amar aquele que naquela reencarnação destruiu a família dele. Olha o sentimento contrário. Mas ele precisa caminhar. Bem, se a boa resolução predomina dentro dele, eles oram a Deus implorando os bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Momento decisivo. Após alguns anos de meditação, né, de prece, esse espírito vai se aproveitar de um corpo que se prepara para chegar na família daquele que ele detestou. E pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Então, ele se abala, ele tem sentimentos contrários, a animosidade desperta, mas se ele tiver uma boa resolução, ele pede a Deus, implora socorro para dar força no momento decisivo da prova, de aceitar a reencarnação naquele corpo que vai chegar na família daquele que ele detesta, para viver ali, ó, bem juntinho. Não pensou nele o tempo todo? Então vai voltar juntinho. Não leva ele para os lugares melhores, vai levar ele, vai trazer ele para a próxima reencarnação. E aí, qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante com os seres que ele odiou é uma prova terrível, sob a qual às vezes ele vai sucumbir, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, conforme prevalecer a boa ou má resolução, ele será amigo ou inimigo daqueles em meio dos quais foi chamado a viver. Por aí que se explicam esses ódios, né? Essas repulsas instintivas que se percebem em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Efetivamente, nada nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-lo, é preciso olhar para o passado. A 13º parágrafo, que é o último que iremos ler dessa mensagem de Santo Agostinho, ele nos diz que as grandes provas, entendem bem o que digo, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Então a gente começa como espírita a compreender a dificuldade com alguns parentes, com sanguíneos. Às vezes, né, saiu da outra reencarnação com uma fatalidade, um cometendo o assassínio do outro, o assassinato do outro. E já vem para uma reencarnação, podem não sair dali como o último capítulo da novela, todo mundo se beijando, se amarrando, se abraçando. Porque é muito difícil às vezes. Mas já podem sair dessa reencarnação sem um final trágico,
sem o ódio no coração. Por que eles precisam vir como parentes? Porque se fosse vizinho, tinha se mudado, fechado a porta, nunca mais falaria com aquela criatura. Mas vai vir ali no cadinho da família. Vai vir como irmão, para brincar junto, para a mãe falar, faz as pazes aí de novo. É a oportunidade que a reencarnação está nos oferecendo para prosseguir. Se o outro não está aproveitando, isso é um problema do outro. E nós já estamos conseguindo pedir e implorar a Deus para ter uma compreensão maior sobre a dificuldade que o outro traz com a gente. Quantas pessoas, da mesma forma, não gostam da gente? Você pode vir cheia, né, quando fala, pintado de ouro. Não gosta. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não. Muitas vezes essas pessoas nos reconhecem lá do pretérito de uma forma instintiva. A intuição dela diz que nós não temos credibilidade, porque não conquistamos. Então cabe agora modificarmos essa percepção. Então, quando chega uma criança na nossa família, a gente pode olhar e pensar assim, quem será esse que chega aqui? Muito interessante, na literatura espírita, no livro Missionários da Luz, é a autoria do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, a história do Segismundo, né? Ali com Raquel e Adelino para reencarnar. A dificuldade que foi para aceitarem lá o Segismundo retornando. Como é que aqueles pais foram preparados para aceitar aquele filho. Então vai, com o passar, com o continuar da reencarnação, será aquela família de amorosa, certamente com aquela criatura? Vai sentir a dificuldade, que é natural, mas já perceberam que não importa quem deu causa, quem começou, quem está certo, quem está errado. O importante é que aquela animosidade terá que ser transformada num afeto. Por isso Emmanuel tem uma frase que eu sempre recordo: não cortes onde possas desatar. Não corta aquela relação completamente. Vamos buscar desatar aquele nó e, se possível, transformar em laço de afeto. Porque esse é o objetivo do progresso. Nós vamos ter que fazer isso agora, ou numa próxima reencarnação, ou na outra. E se alguém falar assim, vamos deixar para outra reencarnação, a gente só não pode esquecer que nós devemos ter uma fila de credores. Então vai demorar às vezes muito tempo para nós nos reencontrarmos com essas criaturas novamente. Então por isso a importância de valorizar a vida no momento em que ela nos se apresenta. E Emmanuel nos inicia assim: parentela, instituto primário de caridade. Fora do lar é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro, do tempo. Aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido, que raramente conseguiremos rever, né? Eu te perdoo, mas nunca mais vou rever aquela criatura. Nenhum sacrifício em amparar o doente, está largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. E é aí no reduto doméstico, por trás das paredes, que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que, de vez em vez, desembolsamos, sorrindo, pequena parcela de recurso amoedado em benefício dos outros,
estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também o apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse de dons luminescentes, suspiras pela ascensão espiritual? Todos nós. Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Quando não conseguimos servir na nossa casa, né, a 3, 4, 5 pessoas, como é que vamos querer, né, sonhar em ser benfeitores de multidão? Em cada companheiro que partilha com sanguinidade, temos um livro de lições, que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Mais uma vez, vamos zerar? Vamos zerar aqui a contagem? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Quantas vezes? Até conseguir. É um livro de lição aquilo ali. Um deles nos impede a desenvolver determinadas virtudes. Não vai ser, a gente está desenvolvendo ali a nossa paciência, é aquela criatura que vai azucrinar, não é? O que ela está desenvolvendo na gente? Paciência. Paciência. Vou ter paciência com ela. No outro, nos está ensinando sobre a importância da lealdade. O outro está nos ensinando como é que é importante a gente ter equilíbrio emocional, a ter filtro para falar, a abnegação, saber abrir mão, fazer o sacrifício, a firmeza. O outro não vai ensinar a ser mais firme e mais brandos. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida já te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo, ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando títulos de pai, mãe, esposo, esposa, filho ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior, que é a família espiritual. Portanto, não adianta nós irmos para a rua, sermos benfeitores de criaturas que não são próximas às nossas dificuldades, e muitas vezes se vai para a rua, se vai para o templo espírita, né, casa espírita, se vai para a igreja, se vai para algum lugar de meditação, para fugir do cadinho que é a casa, que é aquele cadinho efervescente. Mas é ali que a gente vai aprendendo a aparar as arestas. O outro é um aplanador de ego, né? Já chega perto da gente e só vê o nosso defeito. Olha ali, o que a gente vai estar aprendendo com ele? A ter humildade, a ter paciência, a entender, acima de tudo, que eu não conheço a nossa história anterior no sentido de memória atual. Eu conheço como espírito imortal, mas presumo que deve ter sido muito difícil, ou para ele ou para mim, essa união. Então, todas as vezes que estivermos nessas famílias em que o negócio esquenta, né, que pensa-se muito diferente, vamos lembrar dessas duas parentelas.
é a nossa parentela corporal. Ali que nós fomos colocados como uma escola, no instituto de aprendizado, como Emmanuel nos fala. É um instituto primário da caridade. Somos as primeiras pessoas que precisamos ter caridade. E vamos lembrar de quantas desencarnações rejeitando algumas pessoas e outras nos rejeitando completamente. Mas no esforço e no entendimento do progresso, compreendendo que somente por essa caridade, do perdão, do refazer a família em laços de afeto, é que conseguiremos, todos juntos, ninguém vai chegar primeiro do que o outro, junto a Jesus, caminharmos em regiões mais próximas a Deus. Vale a pena? Vale. Então, quando lembrarmos, que olhamos o outro, que dá aquele trimelique, que a gente fala assim, eu tenho um objetivo muito maior. Eu quero progredir. Eu quero ser feliz. E por isso, sempre lembramos que a família é uma ideia genial de Deus. Nos oferece a oportunidade de domesticar instintos, renovar pensamentos, preconceitos. Pela família fazemos isso tudo. Somos próximos. E que ao final do estudo possamos realmente pedir a força necessária para compreendermos as convivências difíceis e colocarmos um algodãozinho da boa vontade na fala, no olhar, no ouvir, um pouquinho a cada dia, nos disciplinando a renovar essa emoção. Quando a dificuldade vier, a gente fala, estou fazendo em nome de Jesus, porque eu quero progredir. Então, eu peço muito perdão sempre em minhas preces, por todos aqueles que eu ofendi. Muitas vezes, não temos noção de uma palavra escorregada da boca, sem um bom entendimento, é capaz de fazer o coração do outro. Precisamos ser mais cuidadosos. Somos responsáveis, sim, por aquilo que vamos conquistar no outro. Ou o seu apreço, ou o seu desapreço. Muitas vezes ainda não conquistamos aquela família, porque ainda não conquistamos espíritos que nos amem mesmo. Às vezes a gente pensa, vou desencarnar, lá no mundo espiritual, deve ter uma família lá me esperando, maravilhosa. E às vezes vai ser uma grande decepção, porque talvez nós não tenhamos essa conquista. Então iremos agora observar e aproveitar a oportunidade, enquanto estamos juntos, caminhando juntos, desfazendo esses nós com a boa vontade. Nos perdoe, assim como pedimos perdão a Deus. Nos perdoe do fundo do coração. Estamos no esforço de transformação. Desejamos imensamente sermos espíritos renovados em Cristo. Muita paz, muita coragem, muito amor e muita fé em Deus. Graças a Deus.